Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. A gente está muito feliz, por esse ano que tem se iniciado de uma maneira muito poderosa. A gente fica muito feliz por várias pessoas que têm se lançado, naquilo que está sendo construído, naquilo que Deus tem liberado nesses dias aqui. Nós estamos no ano da expansão e Deus está nos esticando por dentro. Deus está nos levando a poder crescer, poder nos esticar. E uma das áreas que a gente tem trabalhado aí no começo desse ano foi fazer esse desafio para nos esticar na palavra de Deus. Uma igreja que lê a palavra de Deus, uma igreja que não depende de um versículo isolado ou de uma frase de efeito, mas alguém que tem profundidade nas Escrituras e vive por meio dela, por meio desse fundamento que é sólido, por meio desse fundamento que nos sustenta em dias difíceis também e que também é poderosa para nos trazer e nos dar a salvação. Amém? Muito feliz que tenho visto aí o engajamento de algumas pessoas, que tem não feito para se mostrar, mas mostrar o que Deus tem feito na vida dela, Então a motivação é diferente, de poder encorajar os nossos irmãos, e a gente está nessa dinâmica de poder expandir na leitura da palavra. Amém? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado, como está a sua leitura da palavra? Como está a sua Bíblia? Ou onde está a sua Bíblia? Nós vamos insistir, toda semana nós temos um chat ali na igreja, no WhatsApp, E lá nesse chat a gente, toda semana nesse mês, a gente colocou lá e fez uma enquete, como está o seu plano de leitura bíblica, se você está adiantado, se você está em dia, se você está um pouco atrasado, ou se você vai começar. E o pessoal lá tem respondido com sinceridade, e ainda fica esse encorajamento, Quanto antes, comece nesse plano, de você ler a palavra de Deus, porque isso faz toda a diferença. É como aquele arroz e feijão que a gente come todos os dias, faz toda a diferença durante o ano todo, Então dê valor a isso, esse alimento que nos sustenta, amém? Então a gente tem falado sobre isso, expandir na palavra de Deus, expandir na intimidade, construindo isso. E sobre expandir na intimidade, aqui a gente falou que Deus pode vir num momento específico, cortar uma linha de pensamento seu. Você está fazendo algo que nem hoje de manhã a gente colocou também, a igreja, nós somos responsáveis por isso, por promover situações para que a igreja possa andar em obediência à palavra de Deus, amém? Uma das palavras de Deus, obrigado mãe, para quem não conhece a minha mamãe, mamãe é diaconisa aqui da igreja, e mamãe sempre cuida, do filho, glória a Deus, sempre bom. Mas a gente tem falado isso sobre, nós somos morada do Espírito Santo, nós temos a presença de Deus, e Deus, Ele é aquele que fala, é um Deus pessoal, é um Deus que você está num momento específico, num momento que você, na sua rotina, e de repente Deus corta seu pensamento e fala algo específico. Até hoje pela manhã, a gente estava se arrumando para vir na igreja, eu dei uma olhada para algo, hoje a gente intitulou, para promover isso, o Dia do Dar, e tinha algo que, eu dou muito valor a isso, dou muito valor, meus olhos foi direto naquilo, e aquilo, eu até dei uma conversada, uma negociada com Deus, falando, não, eu vou usar ainda isso, eu vou, tá guardado aqui com carinho, eu vou usar esse ano ainda, e Deus falou muito forte no meu coração, aí é para você realmente ofertar na vida de alguém aquele objeto específico, E é tão gostoso, porque ao mesmo tempo você reluta, mas é maravilhoso andar em obediência a Deus. É uma paz que excede todo entendimento que vem sobre a tua vida, e a gente está encorajando isso hoje, Hoje nós vamos trabalhar nisso, sobre nós expandirmos na obediência, Nós precisamos obedecer a Deus, e essa palavra obedecer, às vezes já vem com um ar de, lá vem, será que é regras que a gente precisa obedecer, ou é algo que vai ser colocado? Não, a gente precisa obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus, amém? Eu queria construir com você aqui vários versículos para a gente poder ter uma clareza desse fundamento que a gente está construindo aqui, que é a obediência na palavra de Deus, amém?
Agora, se você quiser anotar, vai ser lançado um projetor também, se der tempo, mas eu quero já falando aqui algumas passagens, para que a gente entenda que homens que viveram como Jesus, os apóstolos, eles viveram na terra para cumprir com uma vontade, que era fazer a vontade de Deus, amém? Começando aqui em Mateus capítulo 6, verso 10, o próprio Jesus na oração que ele nos ensina a orar, uma das partes da oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O próprio Jesus nos ensinou a fazer essa oração: seja feita a tua vontade. Até ali no Getsemane, Jesus ele também disse, né? Olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava suando gotas de sangue. Ele estava ali se agonizando por aquilo que haveria de acontecer. Ele iria ficar por um tempo distante do Pai. Ele iria ser crucificado. E ele ora, ele faz essa petição para Deus, mas ao mesmo tempo ele fala: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então há uma vontade de ser feita, há uma vontade de ser obedecida. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17, também diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mais uma vez, mais uma referência no qual fala que existe uma vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 também. É só uma introdução para a gente poder fundamentar a nossa vida em uma vontade que existe nas Escrituras. Amém? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma referência no qual a gente fundamenta que existe uma vontade de Deus. E quando nós transformamos a nossa mente pelas Escrituras, nós experimentamos essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, não precisa abrir, mas é aquela passagem onde o próprio Jesus, ele fala assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não viemos todo domingo no culto, nós não fomos na sexta-feira na célula. Mas só que daí ele completa dizendo: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então não é porque a gente está vindo à igreja, isso faz parte de alguém que é salvo, amém? Mas o vir à igreja, ela não define se nós vamos ser salvos ou não. Agora, aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, mais uma vez a gente vê aqui, há uma vontade de Deus. Há uma vontade. E a vontade de Deus é, João capítulo 6, verso 38 ao 40, o próprio Jesus ele disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus, a gente já entende aqui, a vontade de Deus é que todos se salvem, todos nós possamos receber a salvação e naquele dia receber esse poder da ressurreição, amém? Então a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Logo, se eu sei que essa vontade de Deus, eu preciso cooperar para agradar o coração de Deus. Eu preciso cooperar com essa vontade seja realizada na terra, para que todos sejam salvos. E eu estou, em oração também, vendo meios, eu já ouvi testemunho também. A vontade de Deus é que os seus familiares sejam salvos, amém? A vontade de Deus é que seus amigos sejam salvos. Então essa é a vontade de Deus. E eu estou então obedecendo à vontade de Deus, eu estou cooperando com a vontade de Deus? Ou eu não estou
nem aí para o que está acontecendo ao meu redor. E novamente, esse dia do dar é para promover um pouco isso, para que a gente pare um pouco de olhar para nós mesmos e comece a orar e olhar um pouco ao nosso redor. Senhor, quem o Senhor quer abençoar? Quem o Senhor quer que eu pregue o Evangelho? Quem o Senhor quer que eu leve algo e aquilo seja uma resposta de Deus para a vida dele? Porque o Evangelho, o mundo que a gente vive hoje é um mundo humanista, é um mundo egocêntrico, é algo que tem sido ensinado muito, é que você é o centro, você pode, você é tudo, mas não se trata de nós, é Deus na nossa vida, amém? Estão comigo? Amém? E a vontade de Deus também, que a gente vê aqui, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 5, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então a vontade de Deus, que a gente vê aqui, é que todos se salvam, e a vontade de Deus também é que nós possamos nos santificar e nos separar. Santificar é nos separar para Ele, é que nós sejamos dele, que nós vivamos para Ele. Então, essa é a vontade de Deus. Logo, se há uma vontade de Deus, agora eu preciso, então, obedecer essa vontade de Deus. O Pai tem uma vontade. O nosso Pai tem uma vontade. E nós, como filhos, precisamos agradar o coração do Pai, obedecê-lo. Quem é pai aqui, levanta a mão. Você fica muito feliz quando seu filho te obedece? Sim. E quando o filho não te obedece? Quanto mais o nosso Pai Celestial, né? O nosso Pai Celestial, quando olhou para Jesus, ali no batismo, Ele disse: este é meu Filho amado que tem me dado alegria. Porque Jesus, Ele veio à terra como filho, como homem, para nos dar o exemplo. E Ele falou, em algumas passagens que nós lemos aqui: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E nós também precisamos viver com esse sentimento, com esse entendimento, obediência à voz do Pai, amém? Eu notei aqui uma frase que diz assim: se Deus nos ensina claramente a sua vontade, a nossa vida não deveria ser como uma loteria. Se Deus nos ensina claramente a sua vontade, a nossa vida não deveria ser como uma loteria. Porque uma loteria assim, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se isso vai dar certo ou não. É uma loteria, você sempre vai ver na sorte se vai dar certo ou não. E será que o correto não seria: Senhor, qual é a tua vontade que eu faça hoje, nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Será que é para mim abençoar alguém com isso? Ou será que esse bem que eu quero comprar é da tua vontade, Senhor? Ou aonde? Ou por que o Senhor quer que eu faça isso? Né? Então é muito importante a gente ter isso no coração, de fazer a vontade de Deus. Estão comigo até aqui? Estão compreendendo? Existe uma vontade de Deus que nós precisamos obedecer. Nós precisamos perguntar para o Senhor se é para nós obedecermos Ele em comprar, ou em fazer, ou em visitar, ou em fazer qualquer outra coisa. Precisamos dessa sensibilidade. Até coisas lícitas, né? Como foi falado domingo passado sobre se expandir na generosidade. Existem coisas que a Isa, né, ela falou: se ela nos desse 20 mil ienes, o que a gente faria hoje? Estou repetindo o que ela falou. A gente compraria logo o Jordan, né? Ou a gente procuraria perguntar: Senhor, o que é para mim fazer com isso? O que o Senhor quer que eu faça com isso? É para mim guardar? É para mim investir? Ou é para mim ofertar na outra vida de alguém? É para mim fazer algo com isso? Então, agora a pergunta é: a gente faz isso? A gente tem essa cultura de poder obedecer a voz de Deus, de querer agradar o coração de Deus? Ou a nossa vida novamente é como um tiroteio para tudo lá? Vamos ver o que dá certo, onde o centro é eu, onde eu faço as minhas vontades. E uma verdade sabe, nós somos chamados, segundo a palavra de Deus, para obedecer às Escrituras, amém? Você crê nisso? Agora, como que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço a vontade dele? E nós lemos só algumas referências aqui.
Então, por isso que essa devoção diária, por isso desse desafio de ler a Bíblia inteira, para não conhecer a Bíblia em fragmentos, para nós conhecermos a Bíblia como um todo, porque existe uma vontade de Deus que deve ser obedecida. Existe uma vontade de Deus que é necessário nós conhecermos para que nós possamos obedecer. Amém? Agora, essa vontade que Deus falou comigo. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e começa... existe uma ilustração, que eu sei que isso, eu já contei isso várias vezes aqui. E havia uma Bíblia de uma pessoa que era dessa finurinha assim, ó. Mas como assim? Sua Bíblia é dessa finura? Olha a minha, né? Ou tem alguns que é assim, né? Que tem os estudos, né? Ajuda mais ainda. Mas a Bíblia daquela pessoa era bem fina. E aí a pessoa toda curiosa, por que sua Bíblia é tão fina? Deixa eu dar uma olhada. E ela comentou, né, nessa ilustração, não, é que minha Bíblia é fina assim, porque passagens que eu vejo que não se encaixam a mim, eu arranco, né? Eu arranco e tá tudo certo. É aquele crente conveniente. Porque ela não gosta de algumas coisas que a Bíblia fala para mim fazer e obedecer. E Deus, Ele nos chama para obedecer. Eu me lembro que minha mãe, hoje, pela graça de Deus, minha mãe e toda a minha família está sendo salva, amém? Pela graça de Deus. Mas minha mãe toda atribulada, né, mãe, assim, buscando, desesperada, né, em poder, uma solução para a sua vida, né, pela falta de conhecimento, sim, né, minha mãe e a gente ia junto, né, em alguns lugares, né, para procurar a solução para a vida. Minha mãe, ela foi, sim, né, e nós junto com a minha mãe, fomos já numa macumbeira, fomos em cartomante, né, mãe, né, mas naquele desespero. Até que um dia, minha mãe na frente de um portão, ali numa rua, para poder chegar naquele lugar lá, que fazem coisas estranhas, que não agrada a Deus. E aí uma senhora lá do outro lado da rua falou, minha filha, não vai aí não, vem para cá, vem para cá. É aquela famosa irmã do coque. Vem para cá, né? Vem para cá. E aí minha mãe, né, toda desesperada foi. E eu lembro que ali era como se fosse uma célula. Eu tô contando um pouco aqui, porque Deus é pela graça, mas que não deve ser dessa forma. Foi a forma que aquela mulher estava fazendo com aquilo que ela tinha, talvez com a bagagem que ela tinha. Mas eu me lembro que com a simplicidade dela, e Deus salvou, e glória a Deus, ela foi obediente à voz. Com aquilo que ela tinha, ela foi obediente. Mas eu lembro que quando a gente foi lá, naquela reunião, minha filha, pega aqui, 3 negocinhos aqui, 3 passagens, legal. Agora você, pega mais 3, você pega mais 3, né? É a famosa caixinha de promessa. Alguém já conheceu essa caixinha de promessa? Alguém já tinha ou tem ainda? Né? Mas, ali só era bênção, né? Porque é caixa de promessa. A própria caixinha já fala, caixinha de promessa. É tudo versículos que fala, não temas, eu sou contigo. E isso realmente, Deus, Ele quer falar isso conosco. Mas tem algumas passagens que, lendo todo um contexto, Deus está falando, por exemplo, aqui, Mateus 28. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo bonito, sim. E se eu pego esse versículo isolado, glória a Deus, Deus está comigo. Mas será que Deus está com você até no pecado? Eu ia falar outra palavra. Em outras coisas que você quer fazer, porque não, Ele está comigo. Ou eu pego aquele versículo daí isolado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, eu posso todas as coisas. Mas você pode todas as coisas, sim? Você leu o contexto de tudo isso? Porque o que Paulo está falando ali é que você pode viver em momentos de escassez, você pode viver em momentos difíceis, e ele passou por tudo isso, por isso ele pôde falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque em todos esses momentos, Deus me fortaleceu, Deus me ajudou, Deus foi fiel comigo, amém? Agora, eis que estarei com vocês todos os dias, Jesus está falando num contexto de, olha, ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ordenado, né? Então estarei com vocês todos os dias. Era num contexto que eu estarei com vocês no id. Quando vocês obedecerem minha palavra, eu estarei com vocês. Vai com tudo, né? Pode vir perseguição,
pode vir um medo de pregar o evangelho, pode vir um sentimento de incapacidade, mas não se preocupe, eu estarei com vocês. Amém? Então, é muito perigoso, e pela graça, ali nós fomos salvos ali, entramos naquele lugar, mas Deus, Ele quer que não seja uma caixinha de promessa. Deus quer que nós obedeçamos, né, todas as escrituras, entender um contexto, amém? Todo o contexto. E o que Deus falou comigo, que talvez essa palavra em obedecer a palavra de Deus, para alguns se torna, parece que um peso, se torna algo ainda que parece uma regra. E o que Deus falou comigo, para você que ainda sente que obedecer às escrituras é um sentimento de regra, é porque você ou nós somos imaturos ainda. Porque regra é para imaturo. Lá em casa, quando as crianças eram pequenas, havia um monte de regrinha lá. Na geladeira, com um monte de figurinha, o que deve ser feito todos os dias, né? Porque é uma criança ainda, ela precisa de regras para poder crescer e até que aquilo se torne parte dela. Amém? Então, para nós ainda, que a Bíblia ainda é um conjunto de regra, nós precisamos crescer ainda. Mas se faz necessário regra, até que a gente entenda, por exemplo, a fazer devocional todo dia parece uma regra, eu gosto de deixar fluir, eu gosto de deixar, né, ser algo natural. E o problema é que se a gente não tem uma regra, uma disciplina, sempre vai aparecer coisas para fazer. Eu me lembro de o que Deus falou comigo nesse tempo, onde algumas coisas eram regra para mim. Teve um tempo onde nosso pastor falou assim: Akira, segunda-feira, separa como dia da família na vida de vocês. Desliga celular, desliga tudo e foca você e Keila e vai tomar um café, vai tirar um tempo para vocês. E aí eu falava, né, pro pastor: pastor, mas esse negócio de regra me incomoda, tem que ser na segunda-feira, não pode ser outro dia, ou quando fluir, né, eu não gosto de regra, tem que fluir, eu gosto de ser algo natural, eu quero que seja algo natural. Deixa eu completar, calma. Eu não sei se o pessoal do fundo ouviu, né, mas aqui a Keila falou, deixa eu completar aqui, eu vou chegar ainda, não vou ocultar nada, né? E acontece que, né, eu falava, não gosto de regra, deixa fluir. E a Keila, nessa reunião, aconselhamento que a gente teve, né, a Keila falou, o problema é que esse dia nunca flui, né? Nunca flui, porque sempre tem algo para se fazer. Então, foi necessário para mim uma regra, porque eu era imaturo nessa área. Para mim não era importante. Para mim, sempre tinha outras coisas para ser feitas. Até que aquilo, né, virou uma cultura. Então, isso é muito importante. Para alguns deve ser regra, para que aquilo se torne uma cultura. Amém? Nós vemos na Bíblia, você que está no plano de leitura bíblica, você que está adiantado, você que está em dia, eu não sei se você observou, mas algo me chamou muita atenção. Desde ali do Gênesis, Adão, ele tinha uma regra, uma ordem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só uma ordem. Era só uma regrinha. E o que ele fez? Desobedeceu aquilo que Deus tinha colocado. E o resultado veio as consequências. E por causa da desobediência, então entrou o pecado. E nós vivemos tudo que nós estamos vivendo hoje também. E depois, continuando lendo, nós vemos Noé. Ele recebeu uma ordem, construa uma arca. E naquele tempo, irmãos, naquele tempo não tinha todo esse equipamento que nós temos, ferramentas, tecnologia que nós temos. E outra, naquele tempo ainda não havia chovido também. Naquele tempo, construir ainda uma arca daquele tamanho, que doideira é essa? Mas sabe, Noé foi um dos homens que agradou o coração de Deus também, ao ponto que outras passagens, outros livros também da Bíblia, até o pastor Rodrigo pregou no mês de dezembro, falando de uma passagem, onde fala, até mesmo se Noé tivesse na terra, então eu faria isso, aquilo, outro. Deus usa e relembra de Noé, porque Noé, ele recebeu só uma vez, precisou só uma vez, Deus falar para ele, construa uma arca. Bastou uma vez, uma ordem. Noé não questionou, Noé não murmurou, Noé obedeceu essa ordem. E ele salvou a sua casa.
Ele poderia ter salvo até outras também, mas só que outros não quiseram dar ouvido, outros também até julgaram, né, apontaram o dedo para Noé, mas só que ele foi salvo porque ele obedeceu a voz de Deus. E às vezes Deus fala algo, a gente quer uma confirmação, né, uma confirmação, glória a Deus. Não basta uma, Senhor, eu quero mais uma confirmação, aleluia. Não, Deus, eu não preciso de mais uma confirmação. Até quando? Tem coisas que não precisa de confirmação, Deus já falou. Eu me lembro de um pastor que ele disse, por que Deus falaria algo novo para você? Você está esperando algo novo? Se aquilo que ele falou ali atrás, você ainda não obedeceu. Então, Deus não vai desperdiçar a palavra, Deus não vai desperdiçar profecia, Deus não vai desperdiçar diretivas, porque Ele já deu uma diretiva. E nós precisamos obedecer essa voz, amém? Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, por favor, pega isso no seu coração. Não veja como um peso obedecer à voz de Deus. É prazeroso. Há um lugar em Deus que nós entramos, quando nós estamos em obediência, assim como o diácono Alex, né, testemunhou aqui, a respeito de obediência também, eu acredito que o choro dele é um choro de alegria, amém? É um choro de satisfação em viver coisas que em obediência nós vivemos em Deus. Agora, fácil? Não é tão fácil, mas é um prazer obedecer à voz de Deus. E continuando lendo depois as Escrituras, Moisés recebe toda as diretivas, as medidas de todos os utensílios ali do tabernáculo a serem construídos. E você pode observar ali nas Escrituras, Moisés fez segundo as medidas que Deus ele deu. Foi segundo as medidas, não foi como ele achou melhor, como ele achou mais bonito. Não, foi segundo as medidas. Então você vê que nas Escrituras há uma medida, algo muito restrito, deve ser feito na íntegra, deve ser obedecido da forma que Deus falou. Amém? Depois nós vemos o maná também vindo sobre ali o povo ali no deserto, e foi uma diretiva também, olha, cada um recolha só para o seu dia ali, para você comer no dia. E aí alguns em desobediência, não, eu estou com medo de talvez faltar, vai que amanhã não cai esse maná, eu vou guardar. E aí ele guardou, pegou mais, o que aconteceu no outro dia? Apodreceu, cheirou mal. Então a gente vê, há uma diretiva muito específica, e é claro, a mentalidade deles em poder não só pegar para um dia, mas pegar para outro dia também. Quem faz compra aí na sua casa? É o homem ou a mulher? Ou é os dois juntos? Amém. A maioria que a gente conhece faz compra uma vez por semana. Quem faz uma compra uma vez por semana? Não, a maioria quase, né? Mas imagina você todo dia ter que fazer compra. Tem gente que faz tudo, mas é mais trabalhoso, é melhor em um dia só. Aqui ela mesmo fala, eu quero em um dia só, porque, né, gasta um tempo tudo e tem que ser um dia, né? E por quê? É mais cômodo do que todo dia ter que ir lá, fazer compra, preparar e tal. É mais cômodo. Então, a mentalidade deles, novamente, é o ego, é eu no centro. É mais cômodo eu pegar hoje, e aí amanhã eu não preciso pegar, porque dá trabalho eu ir lá fora para pegar e tudo, e recolher. Não, eu já pego tudo de uma vez, é só um trabalho só. E tem gente que coloca até esse tipo de mentalidade até na devoção, né? Não sei se Deus vai falar aqui com alguns, mas Senhor, hoje eu vou ler 10 capítulos, porque amanhã eu não vou ler, né? Então o de hoje vai compensar o amanhã, né? Você pode falar para a pessoa do seu lado, eu sei de que ele está falando aí, eu sei de que ele está falando, só para descontrair um pouco. É uma revelação do alto essa, hein? Essa fresquinha aqui. Fala Jeová, né? Eu já fiz isso já, né? Bom, eu vou ler bastante hoje, que, né, vai que amanhã Isogashi, né? Mas não dá, o pão é de hoje, o pão de cada dia dá-nos hoje. Então, há diretivas muito claras, e é por isso que quando a gente deixa para outro dia, estraga, né? Então, aí não funciona, aquilo ali não serve, você passa fome. Nós precisamos, então, todos os dias, né? Até mesmo em Lucas 9:23, fala assim,
a cada dia tome a sua cruz. É todo dia que nós precisamos tomar a nossa cruz. Não é uma vez por semana, não é aos domingos, mas é todos os dias. Depois eu vejo ali sacerdotes também, lá em Levítico 16:2, falando assim, ó, não entra no lugar santíssimo de qualquer forma. Se o fizer, você vai morrer. Então tem todo um meio de você entrar no lugar santo. E eles tinham que obedecer à risca. E ai, se não obedecesse, eles corriam risco de morrer. E o problema de nossos dias é que, se eu não obedeço, não aconteceu nada comigo agora. E a gente confunde a longanimidade de Deus com impunidade. Porque Deus está sendo longânimo. Eu estou sendo desobediente, Deus está sendo longânimo. Mas só que, às vezes, é uma sensação em muitos, é que, eu pequei e nada aconteceu, então tudo bem. Daí, Diogo, Deus vai me entender, o Senhor é meu amigo, o Senhor sempre me entende. Mas o Senhor nos chama a um povo que obedece à voz dEle. E esse obedecer é uma aventura. Esse obedecer é um prazer, é uma aventura boa, é uma aventura que nós vivemos essa provisão de Deus nas nossas vidas, amém? Queria que você abrisse comigo em Números capítulo 9. Estamos construindo aqui um pouco sobre essa obediência. Obediência restrita, obediência completa. Lá em Números capítulo 9, obediência completa. Eu acredito que alguns já estão pegando aí onde eu quero chegar. Números 9, verso 15 em diante. Quando você, como pai, fala para o seu filho, faça isso, isso, isso. Ela só faz aquilo, mas não fez aquilo outro. Não foi uma obediência completa. Foi uma obediência parcial. Isso agrada o coração do pai? Também não. Quanto mais nosso Pai Celestial. Mas olha só o que eles viviam naquela época. Como o povo de Israel. Se coloca agora no lugar desse povo aqui. Verso 15, eu vou ler na NVT. No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem a cobriu. Desde entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobriu o tabernáculo tinha uma aparência de fogo. E cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde eles conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Verso 19. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantava acampamento e seguia viagem. Verso 21. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. E se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês, 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Muito legal essa passagem aqui, porque eu e Keila, minha família, a gente, alguns anos atrás, pegou um gostinho para acampar, né? Armar aquelas barracas, ir para o meio do mato, né? E é maravilhoso isso. Mas é muito trabalhoso você armar uma barraca, colocar tudo à mesa, organizar tudo para você se assentar e poder desfrutar e poder cultuar, então ali, cultivar a sua família. Mas ali era um trabalho muito maior do que simplesmente armar uma barraca. Era todo um tabernáculo. Era todo um mover, uma logística muito trabalhosa, muito grande para ser movimentada. E aqui eles tinham que obedecer. Às vezes a nuvem ficava 1 mês, 1 dia, mas teve dias que ficou 1 noite apenas. Eles acabaram de armar.
E logo no dia seguinte, desarma tudo, a nuvem está indo para lá. O que você faria? Deu todo esse trabalho e agora eu preciso eu ia me assentar para descansar, agora eu já preciso me locomover e trabalhar de novo para ir para outra direção. Talvez alguns iriam murmurar. Ah não, Deus, chega, para, deu todo esse trabalho. Será que o Senhor não me honra, não reconhece o trabalho que eu estou fazendo aqui? Mas Deus é Deus. Repita assim comigo, Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. E eles tinham que obedecer. E agora, sabe, não se trata de um legalismo, mas não se trata de um Deus que tem crise de identidade. Acontece que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele deixou leis aqui, Ele deixou princípios para que se eu e você andar neles, né, nesses princípios, funciona. Deus nos abençoa, mas é no tempo dEle e do jeito dEle, e não é do nosso jeito. Então Deus, Ele deixou princípios, por exemplo, princípios de aliança, de uma relação familiar, de um relacionamento familiar. Deus deixou princípios aqui. Se desde você casar, ou até antes de casar, seguir esses princípios, vai dar tudo certo. Agora, se a pessoa ou um dos cônjuges não andar segundo o princípio, vai dar ruim. Porque Deus deixou já princípios eternos da palavra de Deus. Princípio de educação de filho, princípio de honra, princípio de família, e Deus institui a família. Então, tudo isso que nós vemos no mundo todo são quebras de princípio. E é por isso que nós vemos tudo de como o mundo está. Amém? Mas só que, agora, eu falei, se a obediência a Deus ainda é como se fosse uma regra, uma coisa é porque eu sou imaturo ainda. Outra coisa é porque eu não nasci de novo ainda. Porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. E não tem como, quando você nasce de novo, o Espírito Santo habita dentro de você, e algo no seu interior fala e te impulsiona em falar, você precisa obedecer a minha palavra. Amém? Nós precisamos obedecer essa palavra. Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo, tem até alguns pregadores que até brincam, não dá nem para pecar direito. Não dá nem para pecar gostoso, não dá para pecar gostoso, porque quando você peca, há uma voz que fala, você está desobedecendo a minha palavra. Você precisa voltar para a palavra. Porque há algo no coração. Agora, o perigo está, quando nós vivemos em desobediência e aquilo se torna normal, aí está perigoso. Aí é algo que a gente precisa pensar um pouco mais e orar a respeito nesse dia. Amém? Agora nós falamos aqui do Antigo Testamento, obediência restrita. Agora eu quero trazer aqui no Novo Testamento também, onde nós falamos aqui, o próprio Jesus, Mateus 28, do 18 ao 20, ele disse o seguinte: então Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que está escrito aqui? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O próprio Jesus disse, é ensinar o povo a guardar tudo aquilo e a obedecer tudo aquilo que ele tinha ordenado. Novamente a palavra obediência. O apóstolo Paulo também, ele entendeu isso e ele procurou passar isso para as igrejas. Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. Diz assim, não me atrevo a falar de nada além daquilo que Cristo realizou por meu intermédio para levar os gentios a obedecerem a Deus. A obedecer a Deus. Estou lendo na NVI, tá? E Gálatas 2:20 também fala, Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele vivia em obediência à voz de Deus, não
naquilo que ele simplesmente gostava ou achava que era correto. Amém? Agora, Pedro também, vou ler aqui algumas outras referências aqui, para a gente fundamentar essa temática da obediência. Nós somos chamados para obedecer. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. E depois verso 14 e 16, e depois verso 22. Nesse capítulo 1 de Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Aqui são lugares, regiões, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Verso 14 ao 16. Como filho obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja também santo em toda a sua conduta, pois está escrito: seja santo porque eu sou santo. E verso 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Então, nós vemos que no Novo Testamento também há uma preocupação dos apóstolos, há uma preocupação ali deles poder levar uma igreja que obedece à palavra de Deus, que obedece às diretivas de Deus. Hebreus capítulo 5 também fala que, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Novamente nós vemos aqui, a obediência parece que está relacionada à salvação. Aqueles que obedecem, eles estão sendo aperfeiçoados na verdade, e logo a verdade é Cristo. Então, e esse é o caminho para a nossa salvação, para o Pai. Nós precisamos então chegar nesse lugar de obediência. E a casa de alguém, se a sua vida não tiver fundamentada nessa temática de obedecer a palavra de Deus, infelizmente, vai chegar uma hora que essa casa vai cair. Não adianta nem amarrar, porque a Bíblia ela fala que nós somos como uma casa construída numa rocha ou na areia. Na rocha é aquelas que ouvem a palavra e a obedecem, e a pratiquem. Aqueles que praticam a palavra de Deus, ouvem a palavra e praticam e obedecem a palavra, ela é uma casa na rocha, que pode vir vento, pode vir tribulação, mas a casa fica de pé. Mas aquela que ouve a palavra de Deus e não a obedece, não a pratica, é uma casa onde? Na areia, que vai vir tempestade e a casa cai. Então, há uma vontade de Deus. E o meu temor, em 2 Timóteo 4, fala que nos últimos dias, se levantaria pessoas, 2 Timóteo 4, verso 1 ao 7, se levantaria pessoas que não iriam suportar essas verdades mais. Haveria tipos de pessoas que, ouvindo esse tipo de palavra de obediência, iriam coçar os seus ouvidos, porque iria incomodar esse tipo de palavra, e eles iriam buscar mestres segundo as suas próprias vontades. Iriam procurar pessoas que pudessem falar e pudessem entender aquilo que o Deus que elas criaram. Porque alguns criaram um Deus que não é Jesus. Um Deus que aceita tudo, né? Um Deus que... é só ligar a internet que você vai ver um monte de coisa. Até mesmo igrejas que aceitam tudo. E falta a palavra de Deus, obediência da palavra de Deus. Amém? E nós, como obedientes, como filhos obedientes, nós precisamos ser como, sabe, criança. Eu lembro, e eu sei que você já viveu isso. Você que talvez já teve uma caminhada, ou você que está no início também agora, nesse primeiro amor, o Espírito Santo fez morada na tua vida. Eu me lembro que quando Cristo fez morada na minha vida, como um bebê espiritual, eu ansiava pelo leite espiritual, pelo alimento espiritual. Eu me lembro que ler a palavra para mim era um bálsamo, era um refrigério. Eu tinha fome, eu tinha muita sede da palavra de Deus. Eu lembro onde eu trabalhava,
eu tinha liberdade, né, para ter uma caixinha ali, uma caixinha onde eu colocava minha Bíblia e o chefe me liberava, tá, gente? O chefe me liberava, tá? Não era algo oculto, eu não fazia corpo mole. Eu fazia meu serviço, estava tudo certo, adiantava até outras coisas, estava tudo certo, mas eu tinha um tempinho ali. Cada tempo que eu tinha, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ler a tua palavra. E lendo a palavra de Deus, como uma criança, eu quero obedecer. Eu lembro uma vez que eu li ali, que Paulo largou tudo, que Paulo também, ele falou assim, melhor é ser solteiro, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, e aquele que é casado cuida em como agradar a sua esposa. Eu li aquilo, eu falei, não, eu quero ser solteiro então, para o resto da minha vida. Eu quero ser igual ao Paulo então, eu quero agradar o coração de Deus. Não, é agora, né? E foi baseado nisso que eu renunciei até a um relacionamento que eu tinha, que estava me afastando da presença de Deus, né? Eu gostava de uma pessoa ali, e a Keila sabe disso, eu também sei de pessoas que a Keila gostava também na época, né? E não deu certo, graças a Deus, né? E ela me aconselhou, eu aconselhei ela, e chegou uma hora que, eu já falei isso também, todo culto, parece que o pastor pregava para mim. O pastor está de perseguição comigo, não é possível. Eu acho que ele sabe do meu relacionamento ali, que não está legal com Deus, ele está pregando para mim. E sabe, e eu recebi isso da parte de Deus, porque cada culto que eu vinha, Senhor, fala comigo, eu quero te obedecer, eu quero te conhecer mais, como uma criança, sabe, ansiava. E Deus, Ele honra isso. Deus, Ele fala que como criança, assim, aqueles que são como criança entrarão no reino dos céus, porque há uma sinceridade, há uma inocência, há um coração puro, há uma entrega, né? Aqueles pais lá que o bebê sobe ali no sofá e fala, pula, vai, pula, que o papai vai te segurar. E o bebê, ele pula, ele lança, né? Ela conhece seu pai, ela confia no seu pai. E dessa forma também eu me lanço aos seus braços, papai, eu confio em ti. E havia essa confiança. E a palavra vinha, Então nada era pesado em obedecer. Por mais que eu gostava muito daquela menina naquela época, eu já não gosto mais. Eu amo a minha esposa, glória a Deus. Minha única esposa, amém. E glória a Deus. E chegou uma hora, Senhor, eu vou te obedecer. Não é pesado. Eu posso perder meu relacionamento aqui, que eu pensei que ia dar certo, mas está me afastando da tua presença. Então tudo que me afasta da tua presença, Senhor, eu estou disposto a tirar, porque eu quero agradar teu coração, eu quero te obedecer. E isso é tão bom. Passei um tempo assim com essa mentalidade, me lançando com tudo. Eu quero ser solteiro, eu quero viver só para o Senhor. E aí eu me lancei com tudo na obra, né, até que eu fiquei como um vice-líder, né, ali junto, trabalhando com a Keila, porque a Keila, ela era a filha do pastor na época, né, então, eu, né, sem nenhum interesse pela filha do pastor, glória a Deus, né, mas com toda a sinceridade, diante de Deus, sério mesmo, sem nenhum interesse, zero mesmo, zero. Eu queria casar com outro tipo na época, mas Deus honrou com o melhor de Deus, amém? Mas só que chegou uma hora que andávamos tão juntos, e com essa mentalidade só servia a Deus. E de repente surge um sentimento, Senhor, é tão bom estar com ela, Senhor, parece que está tendo alguma coisa diferente. Mas ao mesmo tempo, a Keila, ela me segurou bastante no sentido do quê? Ela falava assim para mim, mandava mensagem às vezes, né? Te amo. Coraçãozinho, beijinho e tal. E ela mandava na mensagem, Akira, eu gosto de você. Aí pessoalmente também, nossa, te amo, viu? Você é muito linda e tal. Mas ela, Akira, eu gosto de você. Não vou falar que eu te amo, porque para mim o amor é uma palavra muito forte. Eu gosto de você e amo meu futuro marido. Eu não sei se é você ou não. Difícil, né? Meu Deus, que mulher difícil, né? E enfim, mas foi o que eu aprendi com ela. Mas quando a gente buscou a Deus, Senhor, nós queremos te obedecer. Senhor, por mais que eu gosto, aliás, ela gostava e eu amava já, né? Eu amo muito ela, mas seja feita a tua vontade. Se não for, amém. E aconteceu que o Senhor veio confirmando.
O Senhor veio confirmando, né, 3 pessoas, do nada, diversos tempos diferentes, falou, nossa, eu sonhei que vocês estavam se casando. Mas como assim? A gente sei lá, estranho, né? Aí chegou um dia num culto de oração, gente, culto de oração. Eu estava na mesa de som, e aquilo lá na frente do púlpito, e um diácono chegou e falou assim para mim, Akira, Deus está confirmando aquilo que você está pedindo para Deus hoje. Para Deus, agora sim, agora vai. E chegou lá para aquele e falou a mesma coisa. Deus está confirmando algo no seu coração que você está pedindo uma resposta. Aí chegou o final do culto de oração, cheguei para aquele, ela chegou para mim. Parece que Deus falou comigo. Parece que Deus falou com você também? Falou também. O que Deus falou? E a gente compartilhou. Opa, tem alguma coisa estranha. Vou conversar com esse diácono aí para ver. Será que ele desconfiou? Ele está vendo algo que a gente está transparecendo, algo assim? E a gente perguntou. E ele falou, não, simplesmente eu fui obediente à voz de Deus. E tudo aquilo foi palavras para que nos levasse a obedecer à voz de Deus. Porque a gente queria obedecer à voz de Deus. E o carimbo final foi, a gente queria que os nossos pais, então, pudessem abençoar a gente. E aí foi esse desfecho, pela graça de Deus. Estamos 20 anos casados, né? 20 anos casados, pela graça de Deus, né? Tribulações passamos, mas sabe por que estamos até hoje casados? Porque eu tenho certeza que Deus confirmou lá atrás. Porque eu tenho certeza, eu vou me emocionar aqui, que foi Deus que nos uniu, porque nós buscamos a vontade de Deus. Sabe, há uma convicção, há uma certeza, e essa palavra que nos sustenta, Senhor, nós estamos querendo fazer a Tua vontade. E também, uma vez casado, a vontade de Deus é que nós lutemos pela nossa aliança também. Então você que talvez não buscou a vontade de Deus e já casou, já era, honre essa aliança. Mas só que Deus, claro, Deus cursa aliança, vamos começar. E Deus pode melhorar, Deus pode restaurar, Deus pode fazer maravilhas no casamento, amém? Mas sabe quando há um prazer em obedecer à voz de Deus? Só que ao mesmo tempo o problema é, o que Deus falou no meu coração, é que nós éramos como criança, e não era nada difícil obedecer a Deus. Eu lembro que Deus falava, é para fazer isso, é agora, não é para depois. E era na hora que a gente obedecia. Mas quando a gente começa a crescer um pouquinho, a gente começa a conhecer um pouquinho mais das Escrituras, a gente começa a filtrar um pouquinho mais. Deus, Ele fala, e esse amadurecimento se torna muitas vezes um endurecimento. Ficamos endurecidos, porque julgando agora aquilo que Deus está falando, não, acho que não é muito isso não. Esse sentimento, aquilo que aquele irmão trouxe uma palavra para mim, não sei se é muito Deus não. Começa a julgar muitas coisas, começa a apontar muito, começa esse amadurecer agora. A gente sente no direito agora de filtrar tudo. Sim, nós temos que filtrar aquilo que a gente ouve. Mas às vezes se torna já um farisaísmo, onde todo mundo está errado, mas eu estou certo, porque eu sou o dono da verdade. E acaba se endurecendo. E sendo que Deus, Ele quer nos levar de volta a esse lugar de obediência, a um lugar simples. A um lugar que se Deus falou, há esse sentimento do coração, confia. Eu já estou terminando. Paulo, quanto mais ele crescia, quanto mais ele amadurecia, mais ele se inclinava. Ele começa falando em uma das primeiras cartas que ele escreve, eu sou o último dos apóstolos. Aleluias. Ele ainda é um apóstolo. Ele ainda tenta ser um pouco humilde, falando que é o último dos apóstolos. Mas conforme ele vai amadurecendo, uma das últimas cartas que ele escreve, e ele vai se apresentar, sabe como ele se apresenta? Eu sou o pior dos pecadores. Ele já não fala que ele é um apóstolo. Quanto mais ele cresce, mais ele se inclina, mais ele se humilha. Então, o nosso amadurecimento não pode se tornar um endurecimento. Nosso amadurecimento precisa se transformar em mais obediência, em mais quebrantamento. A frase de efeito aqui, essa flui da hora aqui, dos céus aqui, na hora. O amadurecimento não pode nos levar ao endurecimento. Mas o amadurecimento nos deve levar ao quebrantamento, amém? Glória a Deus. Para concluir, queria que você abrisse comigo
lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos aqui encerrar lendo essa porção das Escrituras. 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Falando do rei Saul. Saul, ele recebeu uma ordem de Deus, no verso 3. Falando assim, uma ordem que deveria ser obedecida, né? Agora, vá e destrua completamente a nação amalequita. Repita assim comigo, destrua completamente a nação amalequita. Amém. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Tá? Essa foi a ordem de Deus. Era para destruir tudo que ele visse na frente dos amalequitas. Porque os amalequitas eram um povo corrompido, era um povo que estava trazendo sempre coisas que traziam maldição para o povo de Israel. Havia uma ordem específica. Agora no verso 9 diz assim: Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor e o que era de qualidade inferior. Pula para o verso 11. Então, verso 10. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Em verso 12, na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Verso 13 aqui, ó. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Olha o que Saul ele disse: que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Mentira. E o verso 15. Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Sabe, Saul, ele tenta justificar aquilo que ele fez. Foi dada uma ordem: Saul, destrua tudo que você vê pela frente dos amalequitas. E ele separa os melhores gados, separa o rei, separa aqui algumas coisas que seriam melhor. E ele justifica falando que algo bom ele faria. Que, não, ele vai usar esses melhores gados aqui para poder sacrificar o Senhor. Parece uma coisa boa, sim ou não? Parece uma coisa boa. Mas só que para o Senhor, ele não quer uma obediência parcial, ele quer uma obediência completa. E aqui, no verso 22... Samuel respondeu, para remir aqui o tempo, porque aqui Saul ainda ele insiste: eu obedeci ao Senhor, eu obedeci à voz de Deus. E Samuel está falando: não, Deus está falando para mim que você não obedeceu à voz de Deus. Porque o que agrada mais ao Senhor, holocaustos, sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebelião é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Então, e depois, se a gente continuar lendo aqui, assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Obediência parcial para Deus é desobediência. Vou repetir, obediência parcial, ela é desobediência. Deus, ele quer uma obediência completa. Repita assim comigo: obediência completa. Mais uma vez, obediência completa. Obediência completa.
lá em 1 Samuel 13, um outro ocorrido que teve também. Mas olha só. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou um homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui que me chama muita atenção, se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, o reinado dele permaneceria para sempre. Então, nós vemos aqui, obediência parcial é desobediência para Deus. E Deus, ele vê dessa forma. E o nosso problema é que, assim como Sansão também, ou como muitos de nós, Sansão foi escolhido para brilhar, foi escolhido para viver a vontade de Deus. Só que ele foi fazendo algumas concessões, fazendo algumas coisas que não era para ser feito, uma desobediência. Mas enquanto ele desobedecia algumas vezes, a força ainda estava sobre ele. Quando vinha inimigos, ele tinha força para poder vencer, mesmo em desobediência. Mas ele continuou nessa desobediência, até chegou um ponto onde os inimigos se levantaram e a força que ele queria ter para poder vencer, aquela força já não tinha mais. Porque foi concessões que ele foi abrindo, até que chegou um ponto que a força, a unção já não estava sobre ele. Porque ele foi desobedecendo palavras de Deus. É por isso que eu falei, a gente confunde a longanimidade de Deus com impunidade. E a impunidade faz com que a gente continue a fazer aquilo que estamos fazendo sem a vontade de Deus. Isso acontece com muitos de nós, sabe? Estamos em desobediência e Deus continua te usando, glória a Deus. Nossa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas ainda está em desobediência. E Deus continua usando. Então eu posso continuar da forma que eu estou ainda, porque Deus está me usando. Só que chega um momento que, quando você quer fazer algo que Deus falou para você fazer, aquela força já não está mais sobre você. A unção já não está mais sobre você, porque concessões que a gente vai abrindo. Até que chega um ponto que essa desobediência, ela nos tira essa unção. E nós necessitamos, sabe, tirar essa mentalidade de impunidade, aquele jeitinho brasileiro, né, que, por exemplo, a gente pode deixar algumas passagens aqui de lado, não, porque aquela justificativa que Saul teve, olha, Senhor, eu não estou obedecendo aqui, mas olha só o quanto de tempo que eu estou me dedicando fazendo isso também para o Senhor. Então eu acredito que o Senhor vai me entender, porque aqui não tem problema, porque eu estou compensando, mentalidade de compensar, né? Tem muitos pais que, para poder compensar a ausência, quer compensar com um monte de presente. E o que a gente aprende no Homem ao Máximo, menos presente e mais presença. A gente quer compensar o que a gente não fez, nossos erros, para dar um monte de coisa para os nossos filhos. E às vezes com Deus também é a mesma coisa, né? Eu estou falhando, Senhor, eu estou falhando. Mas olha só, eu vou fazer um jejum de 7 dias e vai ficar tudo bem. E o Senhor vai me aceitar. Não, eu não estou te obedecendo, mas eu vou no culto no domingo e vai ficar tudo certo, Senhor. Sabe? Então a gente negocia com o Senhor. E obediência parcial, ela é desobediência. Amém? E obediência para Deus é uma expressão de amor. João 14,15 fala: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 João 5,3 também diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, não são difíceis, porque para quem ama, nada é pesado, para quem ama, nada é difícil. E uma palavra que eu recebi no momento de oração dessa mensagem aqui, foi que existem pessoas no nosso meio, que eu não sei quais as razões, mas que tem medo de obedecer a Deus. Eu não sei qual sentimento, qual insegurança, sentimento talvez que o Senhor vai te privar de algo, o Senhor vai te abandonar de algo.
Será que não falta a gente conhecer um pouco mais as Escrituras? Mas ao mesmo tempo, conhecendo as Escrituras, a palavra que veio ao meu coração, que existem pessoas que têm medo de obedecer. Mas só que eu quero, hoje aqui, fazer uma oração, para que a gente rompa e seja ativado esse lugar no seu coração. Porque a obediência, ela nos leva, sabe, às bênçãos de Deus para a nossa vida. E também, talvez você, com medo de obedecer, eu pergunto para você, quantas experiências você já teve com Deus? Eu já falei aqui, experiência até de Deus prover um sabonete que a gente não tinha. Deus de prover o momento na hora certa e na hora certa. Um dos momentos recentes que a gente viveu aqui nessa igreja, quando estava em reforma, foi milagre atrás de milagre. Onde recursos vieram no momento, nos 45 do segundo tempo. E há muitos conhecem a história aqui desse lugar, como que estava aqui. E Deus já nos levou a tantas outras experiências. Experiências de cura, experiências de provisão, experiências reais com Deus. E muitas vezes Deus está pedindo a um passo, em obediência, para nós expandirmos. Eu confesso que, por exemplo, quando vem a palavra reforma, eu não quero passar pelo mesmo trauma que eu passei na reforma. Até me emociona também um pouco, porque foi muito desgastante. Foi um peso muito grande, de sentimentos que eu não vou dar conta, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas havia uma palavra específica. E nós enfrentamos esse desafio para obedecer à voz de Deus. E aí, talvez Deus está falando, faça algo mais. É um outro desafio que eu quero te levar, mas por causa talvez desse medo em obedecer de novo, porque você não quer passar pela mesma coisa que você passou. Mas essa palavra foi muito específica, que hoje Deus quer nos libertar desse medo em obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus é um privilégio. Deus quer nos levar a cada obediência que você anda, Deus te leva a níveis maiores de provisões, de experiências com Ele, intimidade com Ele. Por que nós devemos obedecer a Deus? Porque Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Todos os anos nós subimos o Monte Fuji. Eu lembro até de um amigo que falava assim, tá vendo esse Monte Fuji? Meu pai que criou. Tá vendo tudo isso? É meu pai que criou. Esse Deus que nós conhecemos é o Deus que criou os céus e a terra. Ele não pode criar algo novo. Ele não pode criar um pulmão novo. Ele não pode criar algo novo na sua vida, na sua alma, no seu corpo físico. Ele não pode prover maná dos céus e trazer provisão na hora certa. Ele não pode te capacitar a trazer uma palavra específica naquele momento que você precisa liberar uma palavra. Então Deus quer nos esticar em obediência a Deus, expandir a obediência. Então eu queria convidar você que pode se colocar em pé. E hoje Deus nos chama a ter uma obediência completa. Há um passo a mais. Mas eu quero fazer uma oração específica para essas pessoas que Deus falou muito forte no meu coração, que Deus quer libertar. É um medo de obedecer a Deus. Você que talvez faz sentido essa palavra para você, você tem medo de obedecer a Deus, queria convidar você a vir aqui à frente, para que a gente pudesse orar com você e junto com você, para que Deus ative a nossa fé nessa manhã. E nós possamos reconhecer diante de Deus, falando, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu sei que o Senhor está me pedindo. Eu sei que o Senhor está me pedindo. E a mentira de Satanás que nós obedecendo a Deus, nós iremos ser privados de uma vida em abundância.
sendo que é o contrário. Aquele que obedece, aquele que toma sua cruz, aquele que perde sua vida por amor a Ele, ganha a verdadeira vida. Há uma satisfação em obedecer a Deus. Há um lugar em Deus de paz. Há um lugar em Deus de provisão. Há um lugar em Deus de proteção, mas para aqueles que entram debaixo de obediência.